Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre o pé diabético, prevenção e tratamento. Aproveita a oportunidade, escreve para nós, manda sua pergunta nas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu espero a sua participação. Na última foto é muito fácil, deixe seu comentário na última foto sobre o programa que você está assistindo ou mande mensagens particulares, mecanismo liberado em todas as nossas redes sociais, que é para você ter a liberdade de falar um pouquinho mais do seu histórico, fazer a sua pergunta mais detalhada com a certeza de que sua identidade vai ser preservada. A gente não fala o teu nome, não precisa nem pedir para que a gente faça isso. A gente não fala o seu nome quando você manda a sua pergunta através da mensagem particular. Você é convidado também para seguir o perfil da HIT no Instagram, @TVHIT, e no YouTube, super legal. Você pode estar fora da sua casa e continuar assistindo a toda a nossa programação no canal HIT TV, ao vivo, de maneira simultânea. Você consegue nos assistir e participar do programa também, fica muito bem informado, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde. Você liga e faz sua pergunta ao vivo no 0 Operadora 11 3337 5886. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Batista. Ele é médico ortopedista, especialista na prevenção e no tratamento do pé diabético e também no salvamento de membros. A gente vai entender tudo aqui no Consulta ao Doutor. Doutor Fábio, obrigada por ter vindo, adoro te receber aqui. Que bom, Denise, é um grande prazer voltar aqui a esse programa tão importante aí de divulgação, né, de ações e trabalhos relacionados à saúde. E é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar aqui novamente. Estava conversando com o doutor antes do programa começar, eu aprendo tanto e nas últimas entrevistas que a gente fez já aprendi tanta coisa, passo a informação adiante, né? Os vídeos estão lá no canal do YouTube, você consegue assistir. Cada programa que a gente tem a oportunidade de falar de pé diabético, vem uma coisa nova, vem uma pergunta diferente que nos leva a refletir sobre outras situações. Recentemente, li algumas entrevistas aí falando de unha postiça, hoje a gente tem alongamentos, enfim, maneiras que não deixam você enxergar a sua própria unha, a sua própria pele ali, né? Já já o doutor vai falar se isso pode ser um complicador na vida do diabético, porque hoje o que gira aqui em torno é do diabético. Primeira pergunta, todo diabético tem um pé diabético? Sim, essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que vale sempre a pena a gente discutir sobre ela, né? Todo diabético tem pé diabético, tá? O que existe é uma diferenciação enquanto às suas categorias de risco. Então, por exemplo, vamos exemplificar. Se a gente tiver um paciente com diabetes recém-diagnosticado, sem nenhuma complicação, não perdeu a sensibilidade, não tem história de feridas, não amputou nenhum dedo, não teve infecção, não tem deformidades significativas naquele pé, ele tem um pé diabético, mas com uma categoria de risco pequena, o que a gente chama de categoria de risco 0. No outro extremo desta caracterização do risco, né, se a gente tiver esse outro paciente com diabetes já de longa duração, seus 20, 30 anos de doença, não tem um segmento clínico adequado e já exibe fatores clínicos de alterações nos seus pés, como a perda da sua sensibilidade, deformidades significativas, antecedentes de feridas, infecção, de amputação, esses pacientes já vão para o outro extremo, o que a gente chama de categoria de risco 3. De modo que todos os pacientes com diabetes, eles têm pé diabético. O que diferencia, na verdade, são as suas combinações de apresentações clínicas. Então, academicamente, categorizamos então os pés de risco de 0 a 3. 0, como a gente demonstrou, o 3, o outro extremo, já com bastante lesão, bastante acometimento já desses segmentos. Então, doutor, quanto mais exposto à doença, então quanto mais tempo você tem de diabetes, mais chance você tem de ter problemas mais graves, como feridas, amputações? Exatamente. Né? A neuropatia periférica, que é considerado o principal fator de risco
no pé diabético, ela está diretamente relacionada aí com o tempo de doença e com o controle de doença, né? E nada mais o pé diabético nada mais é do que um cenário clínico que acomete os pés e tornozelos de pessoas diabéticas, apresentando estes achados no exame físico que a gente já demonstrou, já discutiu aqui, né? Então, perda da sensibilidade, feridas, alterações de unha, deformidades, limitações do movimento articular, né? Uma característica de marcha inadequada, alterações da pele. Veja, existem muitos fatores que precisam ser avaliados para garantir a saúde dessa extremidade. Você falou de controle, então não é só tempo da doença, é o controle dessa doença também. Porque nós temos uma incidência muito grande, agora cada vez maior, de diabetes do tipo 2 em pessoas cada vez mais jovens. Sim, sim. Vale a pena ressaltar que a gente está vivenciando uma epidemia mundial de diabetes, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que para o ano de 2040 a gente vai contar com mais ou menos 640 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, atualmente, estima-se que a gente já tenha em torno de 14, 15 milhões de pessoas com diabetes. E, pasmem, né, 50% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico. Vão saber do diagnóstico da doença na vigência de alguma complicação. Ou uma ferida que não vem cicatrizando direito, ou uma alteração circulatória, ou uma perda visual, ou uma alteração cardiológica no ritmo, ou até mesmo um evento mais dramático, como um infarto ou um acidente vascular cerebral, o popular derrame cerebral, né? Então, a gente vivencia mesmo um cenário bastante dramático, né? Para vocês terem uma ideia, a presença do diabetes aumenta muito a chance de amputação dessa extremidade. Coloca esse indivíduo com um aumento de risco de 15 a 40 vezes mais de perder essa extremidade. E veja que perder o membro não representa hoje para nós só um problema de mudança de imagem corporal ou até mesmo alterações no seu rendimento físico. A amputação acima do tornozelo, ela aumenta a mortalidade desses pacientes, né? Existem estudos demonstrando que pacientes com diabetes de longa duração e que são submetidos a uma amputação acima do tornozelo, 75% desses pacientes vão a óbito dentro de 5 anos. E se esse mesmo paciente ainda tiver uma doença renal avançada, esses mesmos 75% de óbito chegam a 2 anos. Ou seja, é uma sobrevida bastante dramática que nos deixa até mais surpresos do que algum tipo de câncer, né? Morre-se mais por uma complicação do diabetes do que alguns tipos de câncer, como, por exemplo, um câncer de mama, um câncer de próstata, ou um linfoma, alguns tipos de linfoma, um câncer de cólon intestinal, né? Doenças associadas, câncer de mama associada a AIDS, por exemplo. Então, morre-se mais de complicação podal no indivíduo diabético do que essas situações clínicas. E ainda a gente está carente de serviços e de um olhar apropriado para este segmento. Essas pessoas estão sendo amputadas e estão morrendo na nossa cara. E a gente não está conseguindo ainda, né, nos dias de hoje, exceto alguns centros especializados que já se policiam para isso, conseguir devolver uma qualidade funcional e satisfatória para essas pessoas. Tá. Aí a gente sabe que a pessoa que tem diabetes precisa fazer acompanhamento com o endócrino. O endócrino tem esse olhar para o pé, o endócrino vai perguntar sobre... porque às vezes já é alguém que tem as unhas encravadas e que naturalmente sempre teve, mesmo antes do diabetes, problemas nos pés, que pode se agravar com a doença. Então, alguém que se machuca demais, descobriu às vezes até a diabetes por conta de feridas. Sim, sim. Conta como é esse olhar e como é que ele é encaminhado para esse serviço de atenção do salvamento de feridas e membros, enfim. Sim. Mais uma vez, a gente considera todo paciente com diabetes, seja de curta duração ou de longa duração, um paciente de risco. Risco para quê? Para desenvolver ferida, para desenvolver neuropatia e todos os seus desdobramentos, deformidades, infecção e até a perda dessa extremidade. O endocrinologista, ele é sim um grande aliado na nossa equipe, né? Ele tem aí como papel principal dar um suporte clínico mantendo a doença sob controle, né? Ele é importantíssimo.
Alguns deles, aliás, todos deveriam ter um olhar especial para os pés, porque sabe que na maioria das internações atuais vem de uma complicação podal desses pacientes. Entretanto, na prática, a gente observa que não é essa a realidade, né? A gente recebe, às vezes, pacientes com cenários podais bastante avançados e sendo acompanhados por equipes de clínicos que talvez ainda não deram a real importância para aqueles achados clínicos, né? Então, a gente confia naquela questão de que esses pacientes eles vão melhores quando inseridos dentro de uma ação multiprofissional. Mas uma ação multiprofissional formada por profissionais capacitados para este segmento. Ou seja, eu preciso de um endocrinologista? Eu preciso, de preferência, um endocrinologista que está inserido neste contexto de atenção ao diabetes. Alguns preferem trabalhar com obesidade, outros com tireoide e assim por diante. O fisioterapeuta é uma pessoa bem-vinda? Ele é bem-vinda, mas desde que ele queira trabalhar neste cenário. Não me interessa um fisioterapeuta que é pós-graduado em doenças respiratórias, porque ele não vai fazer parte de imediato nesse segmento. Se você precisar de um ortopedista, olha, eu sou ortopedista, nós precisamos de alguém focado em salvamento de membros e não em pacientes, não ortopedistas que vislumbram simplesmente a medicina esportiva, a prótese do quadril, a cirurgia artroscópica do joelho. Esses pouco vão nos ajudar a aumentar as taxas de salvamento funcional dessas extremidades. Excelente, né? E aí vai do paciente ter esse profissional e dos profissionais que trabalham com diabetes também de estarem juntos ali, os serviços de saúde como um todo, né, doutor? Exatamente. Você tem que ir no posto de saúde, você tem que ser olhado também. Sem dúvida nenhuma, né? A gente até no passado brincava que quando o paciente fosse lá a unidade básica, né, nos sistemas públicos, e que o clínico não olhasse os pés, que ela tirasse o sapato e colocasse os pés em cima da mesa, mesmo sem ele pedir. Falar, olha, você precisa olhar porque eu sou pé de risco, eu sou paciente de risco para perder essa extremidade. E perdendo essa extremidade, aumenta a minha taxa de mortalidade. Então, você precisa olhar de uma forma diferente para mim, para este cuidado, né? E muitos gostavam do jeito que a gente colocava, outros achavam, não entendiam a real necessidade, né? E agora que as coisas estão ficando muito transparentes, talvez esses que não entendiam quando a gente colocava, agora estão entendendo o porquê da nossa preocupação, né? Para vocês terem uma ideia, a gente falou da amputação que aumenta a taxa de mortalidade, mas a simples ferida já aumenta a taxa de mortalidade. Estima-se que no momento da origem da ferida, no pé de uma pessoa diabética, né, a sobrevida, a taxa de sobrevida dessa pessoa em 5 anos não chega a 50%. Uma simples ferida? A ferida de uma maneira geral, aquele mal perfurante, aquela ferida neuropática, ou às vezes complicada com prejuízos circulatórios, as chamadas úlceras mistas, né? Essas pessoas aos 5 anos depois não chegam a sobrevida não chega a 5 anos. Existem estudos dizendo que chegam a 29%. 29% das pessoas que tiveram uma ferida do pé aos 5 anos só que vão estar vivas, né? E já no primeiro ano da ferida, 20% vão a óbito. Então veja a importância da gente lançar mão realmente de estratégias de prevenção e de tratamento adequado, né? Porque não adianta você identificar um pé de risco e não derivar ele para um tratamento adequado. Simplesmente põe um sapato e o pé está todo deformado, sem movimento, com os dedos todos... Tem sapato mais apropriado para o diabetes? Tem sapato mais apropriado, mas isso é um cuidado muito importante que a gente deve ter. O momento de prescrever esse calçado. Perfeito. Porque a prescrição deste calçado no momento inadequado não muda o ciclo do desenvolvimento da lesão. Então, se eu tiver uma deformidade não funcional, mesmo sem ferida, e este paciente for orientado a usar um calçado que é dito especializado para pacientes com diabetes, se aquele pé não for um pé funcional, nós vamos esperar esta lesão acontecer dentro do calçado que este paciente comprou. Excelente. Então, veja, é óbvio que eu, como cirurgião, acabo trazendo um pouco a ação para o meu trabalho, né?
e a gente divide essas ações cirúrgicas em vários procedimentos. Desde procedimentos profiláticos, naqueles pés que ainda não têm feridas, mas que têm deformidades, que têm alterações funcionais, que têm neuropatia, podem se beneficiar de uma intervenção cuidadosa, especializada, para manter esses pacientes com uma pisada mais harmoniosa, uma qualidade funcional mais adequada e, obviamente, uma qualidade de vida ótima, né? Claro. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, já fui anotando muita coisa aqui do que você falou, mas eu li recentemente sobre essas unhas postiças, o alongamento. E se você procurar, você acha na internet pessoas que ficaram algum tempo, não muito, viu? Nem precisa de muito. As unhas completamente destruídas e assim, algo totalmente catastrófico. Você não imagina que você deixou sua unha mais bonita ali por uma semana, 15 dias e depois você teria um prejuízo ali tão grande. Isso é ruim para qualquer pessoa, piora quando é um diabético. Então, mulheres diabéticas estão proibidas de fazer esse tipo de intervenção. Como é a questão da manicure e pedicure em diabéticos? Olha, os cuidados ungueais são cuidados importantíssimos dentro deste cenário de prevenção e tratamento do pé diabético de uma maneira geral. As doenças das unhas, os traumas das unhas, são fatores predisponentes para grandes infecções. Às vezes, uma manipulação inadvertida, uma puxadinha da pele no canto da unha, um corte inadequado, faz com que, secundariamente, venham infecções mais dramáticas que podem não só ameaçar a preservação do membro desses pacientes, como ameaçar a vida desses pacientes. Com relação às unhas postiças, a gente realmente tem que olhar com muito cuidado. Eu, particularmente, não recomendo, porque a gente precisa manter as unhas arejadas, sob nossa vigilância, com bom corte, com bom tratamento, para que a gente evite lesões muito mais dramáticas que vão ameaçar o membro dessa paciente. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o pé diabético, aquele alerta que a gente sempre dá de prevenção, principalmente prevenção e também do tratamento. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Batista. Ele é ortopedista, especialista nessa área. Então aproveita a oportunidade, liga para cá, faz sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelas nossas redes sociais, você consegue facilmente interagir conosco e deixar a sua pergunta aqui. Eu vou passar para o Dr. Fábio com o maior prazer. Doutor, a gente falou bastante do controle da doença, né? Controle de diabetes, enfim. Muita gente, já a gente fala de quem não teve diagnóstico ainda, porque é uma doença silenciosa, mas tem gente que acha que faz um controle da doença, mas está controlando lá em cima, né? Você não está tendo aquele pico, mas você já controla por cima. E uma característica interessante é que a impressão que nos passa é que, às vezes, um grande número desses pacientes tem uma característica um tanto manipuladora. Pensam em enganar os profissionais, né? Olha, eu estou fazendo direitinho, a minha dieta está adequada, eu tomo remédio no horário certo. E não raro, um acompanhante, um familiar entrega eles para a gente, né? Olha, não é bem assim. Ela foi numa festa ontem e se encheu de brigadeiro, se encheu de bolo, se encheu de refrigerantes. Então, isso é uma coisa bastante comum, né? E quando a gente está monitorando esses pacientes, faz parte, sim, em todas as visitas, a gente checar como está este controle. Você tem anotado, você tem as medidas, como é que está esse seu controle? Você faz a automonitoração, tem o aparelhinho, como é que faz, né? Como é que está fazendo? Qual foi a orientação que o seu endocrinologista te deu? Que você está fazendo uma dieta, está fazendo uma dieta por conta própria, viu um nutricionista, é o próprio endocrinologista que passou a sua dieta. Isso é importante, a gente abusar daquele conceito de oportunidade perdida, ou seja, não perder
em cada visita a esses nossos pacientes, da gente reforçá-los e bombardeá-los de informações adequadas para a saúde dele, né? Porque, às vezes, numa consulta entre uma e outra, numa correria aqui e outra ali, a gente não se atém a verificar se o paciente realmente entendeu a mensagem que a gente quis passar. E isso a gente precisa checar, né? Eu lembro uma vez que eu operei um paciente e falei, olha, se tudo for bem, amanhã a gente dá alta. Então eram cortes por baixo na planta do pé. E ao passar a visita, eu chego no quarto e o solo, né, o chão todo sujo de sangue, e eu falo, olha, o que é isso? Ele falou, eu fui tomar café, fui ao banheiro. Eu falei, mas o senhor não podia pisar. Eu não falei que eu ia cortar por baixo? Ele falou, mas o senhor não me falou que não era para pisar. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que está subentendido aquilo. Ele entendeu a nossa mensagem e isso não chegou de uma forma tão clara para esses pacientes, né? E acabei levando uma dura do paciente. Felizmente, não houve nenhum comprometimento, né? Mas valeu a experiência, né? O controle é importantíssimo. A gente fala que tudo que a gente identifica é complicação do diabetes. Se não controlar, as complicações aparecem e aí a gente vai tendo esses desfechos nada favoráveis ao longo do tempo, né? Perfeito. Agora, você falou do paciente tentar manipular o médico e não, tá tudo bem, viu? Às vezes você quer pular, quer encurtar a história, né? Agora, eles também gostam de manipular os pés, né? Sim, aquele... O alicatinho. Você falou, em outro encontro que a gente teve aqui, o doutor já falou e a gente consegue imaginar a cena. Se você reparar, você encontra uma história dessa por aí, mais perto do que você imagina. Ah, eu dei um cortezinho ali que estava me incomodando. E aí, doutora, o próprio paciente quer se operar? Pois é, essas automanipulações, também chamado cirurgia do banheiro, a gente fala, né? Aquela puxadinha de pele do canto da unha, aquela puxadinha na pele do calo, que às vezes tem uma calosidade na planta do pé, um corte de unha incorreto, né? Com poucas técnicas de antisepsia, de cuidados, de higiene. Ou nenhuma, né? Ou nenhuma, né? E pacientes que não conseguem, muitas vezes, não enxergam bem por causa de uma complicação ocular, também do diabetes, né? Retinopatia, catarata. E às vezes são obesos, não têm uma mobilidade adequada para acessar adequadamente os seus pés. Então, veja quanta situação, quanta condição clínica que inviabiliza esse procedimento ser feito pelo paciente. Então, a gente tem treinado profissionais, né, conscientizado profissionais e treinado alguns deles para que eles, e orientado os pacientes a procurar esses profissionais que possam auxiliá-los no corte das unhas, no cuidado de um calo, numa higiene interdigital, numa hidratação de pele. Isso é importantíssimo para a gente manter a qualidade e a saúde desses pés. Aí, popularmente, eu já ouvi, imagina o doutor, quantas vezes ele já deve ter ouvido isso? Que a gente deve evitar, né? Para não proliferar fungos, enfim, não pode ficar entre os dedos molhado. Sim. Ai, que ideia boa é secar com secador. Pois é. A neuropatia, como eu disse, é o principal fator de risco. E os seus desdobramentos, quais seriam? Um deles, e talvez um dos mais dramáticos, é a perda da sensibilidade. Esses pacientes chegam a perder a sensibilidade total. Enquanto a gente observa o surfista que está pulando de sombra em sombra na areia da praia para fugir daquele calor hostil da areia da praia, o paciente com neuropatia e diabetes ele é capaz de andar naquela areia de praia super hostil e não perceber aquela temperatura e evoluir com lesões dramáticas, chegando até a perder esses dedos, às vezes gangrena do dedo mesmo, lesões bolhosas gigantes, né, que fazem com que a gente tenha que tomar uma atitude muitas vezes mais agressiva até no tratamento. Existem até às vezes aquele aconselhamento do vizinho, né? Olha, seu pé está com desconforto, faz um escaldapé, esquenta lá a água, coloca o pé no escaldapé, vai ler um livro, passa por um cochilo, quando acorda está com lesões bastante avançadas por causa da temperatura. Esses pacientes não têm a capacidade de distinguir o quanto aquela temperatura ela é agradável para uma temperatura que já atingiu um limiar de potencial risco de lesão. Deixa de ser agradável, passando a ser hostil,
A perda da neuropatia, na verdade, e a sensibilidade, a perda da sensibilidade, melhor dizendo, ela não é uma vantagem para esses pacientes, ele é um grande vilão. Porque não raro esses pacientes chegam para a gente no consultório com feridas extremamente complexas e eles chegam banalizando a lesão porque não sente dor. Os familiares também, e pasmem, os profissionais de saúde até que já viram este paciente em algum momento, mas não estão familiarizados neste contexto, também banalizam o cenário. E aí esse paciente acaba evoluindo com uma infecção e a perda da extremidade e lá na frente acaba evoluindo a óbito, né? A gente, mais uma vez, ressaltando aqui, né? Uma amputação maior diminui bastante a sobrevida desses pacientes, né? Sabe que eu já ouvi uma história dessa de, ai, seu pé tá machucado, mas tá doendo? Não! Sim, sim. Ah, então... Então não é nada, mas né? Mas é claro que não tá doendo, esse é o problema. Esse é o problema. Realmente a neuropatia e a perda da sensibilidade, né? Esse é que é o grande problema. Quando a gente está com uma dorzinha abdominal, logo a gente fica quietinho. Se não melhorar em 1, 2 dias, a gente já vai olhar. Se o pé está doendo e me atrapalha de estudar, de trabalhar, de passear, puxa, eu preciso ver, eu não estou conseguindo fazer nada. A minha qualidade funcional e a minha qualidade de vida estão comprometidas. Com a perda da sensibilidade, em virtude da neuropatia periférica, esses pacientes não têm esses desconfortos. E aí banalizam a complexidade deste cenário, né? E perder a sensibilidade já é um grau avançado de doença. Então, quando eles falam assim, eu só tenho neuropatia, né? Eu só não sinto o pé, tudo bem. Não, já perdeu a sensibilidade, nós já tínhamos que ter feito muita coisa antes. Ó, já o doutor vai explicar o que está envolvido quando a ferida não cicatriza. Porque não é só ficar uma coisa feia ali no pé. Tem outros fatores envolvidos, o doutor explica já. Mas sabe o que eu queria me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, o doutor vai respondendo essa daqui primeiro. Muita gente tem aquela ferida no pé, ó, semanas, não cicatriza. Tira a casquinha e a coisa vai ficando maior e você vai falando, não cicatriza, alguém ainda aquela ferida no pé. Nós falamos que a doença é silenciosa, o diabetes é uma doença silenciosa. Esse não cuidar, prolongar sem ir atrás. Até contei para o doutor, esses dias numa loja, alguém estava... eu tô de chinelo porque meu pé está machucado, é uma ferida que não cicatriza. A pessoa já sabia que tinha diabetes, mas estava lá, ainda com o pé mais exposto, né? Sujeito a N coisas. Explica um pouquinho pra gente, doutor. São vários fatores aqui, né? Sim, sim. Vale a pena a gente destacar, né, essa questão da ferida. Uma coisa que eu queria ressaltar, a questão da automedicação, automanejo sem orientação. Porque tão complexo quanto não tratar é tratar errado, né? E quem é que não tem uma receita de uma pomadinha ou de uma combinação de cremes que possam ajudar na cicatrização de uma ferida, né? A gente está vivendo um cenário onde existe um tamanho condição de conflitos de interesses, né? Pessoas que estão ganhando horrores aí economicamente, utilizando produtos sem a devida comprovação científica de eficácia e segurança. E os pacientes acabam sendo os prejudicados porque acabam lançando mão de uso desses produtos sem nenhuma supervisão médica especializada. Eu acho que esse é um cuidado interessante que precisa ser ressaltado, porque muitas vezes o retardo no manejo adequado é que vai fazer com que esses pacientes venham perder a sua extremidade. Doutor, quando a gente pensa em não cicatrizar uma ferida, não é só você ter ali não estou conseguindo calçar o meu sapato direito, ou mesmo sem dor, né? Não consigo estar ali exposto, tá feio. O que está envolvido na não cicatrização de uma ferida, doutor? Muito bem. A cicatrização de uma ferida, né? Ela vale a gente destacar que cicatrizar uma ferida é uma pequena parte de um programa de atenção integral ao paciente com diabetes, né?
A gente observa por aí as pessoas falando, eu mexo com o pé diabético, e a gente, no frigir dos ovos, tentam só manipular as lesões e estão achando que estão exercendo lá um grande papel no mecanismo de salvamento de extremidade, né? Na verdade, não é bem assim. Tratar da ferida é importante, mas é uma pequena parte dentro deste cenário, que precisa ter diagnóstico, que precisa ter prevenção, que precisa ter o aparelhamento adequado, a cirurgia apropriada e até naqueles casos em que eventualmente evoluíram para a perda da extremidade, algum trabalho de reinserção e reintegração social desses amputados. A gente sabe que a gênese da úlcera no pé diabético, ela vem por complicação do diabetes. Então, diabetes de longa duração, né, os produtos decorrentes do estado hiperglicêmico, né, e outros fatores como compressão ou mesmo problemas na irrigação do nervo, levam à doença chamada neuropatia periférica. O paciente, então, perde a sua sensibilidade e, em decorrência da neuropatia, associam-se outros desdobramentos como deformidades importantes e limitação de movimento articular. Se forma a úlcera, essa úlcera infecta e depois se amputa e esse paciente vai a óbito. Como é que a gente vai manejar a ferida, na verdade, né? A gente sabe que a primeira coisa a fazer é tentar controlar um dos fatores que a originou, que é a doença de base, né? É por isso que a gente diz para esses pacientes, se a gente não tiver a doença de base bem controlada, a gente tem uma parada dos mecanismos de cicatrização. Além do que, outros cenários clínicos vão se ajuntando e complicando ali. Infecção, doença no rim e outras coisas, né? Então, é fundamental o controle da doença de base. Existem outros fatores que comprometem a cicatrização. Por exemplo, tecidos desvitalizados, presença de tecidos desvitalizados na ferida. Esses tecidos estão mortos. Se a gente não remover esses tecidos, a gente não consegue estimular o processo cicatricial. Então, existe a necessidade de fazer a remoção desses tecidos desvitalizados, que podem ser superficiais, e a gente conseguir até fazer isso num ambiente de consultório, num ambiente ambulatorial, ou não, ou profundo, e a gente só vai conseguir fazer isso em ambiente cirúrgico, com o paciente anestesiado e com mais tempo para a gente poder fazer uma limpeza adequada, né? Então, a presença de tecidos desvitalizados também são fatores que comprometem a cicatrização. A falta de circulação não é a maioria. Felizmente, a maioria dos pacientes com diabetes de longa data, apesar de terem aterosclerose, algumas placas nas artérias, não tem o fluxo macrovascular comprometido. Esses pés são bem irrigados. Mas quando a gente evidencia que existe um prejuízo circulatório efetivo, este também pode ser um fator causador da ferida ou até mesmo dificultador de sua cicatrização. Então, a gente precisa corrigir este fator circulatório, seja por meio de medicamentos, seja por estímulo de circulação colateral com exercício, ou seja por intervenção cirúrgica vascular, para a gente tentar devolver um pouco mais de sangue, de demanda sanguínea para este segmento, nesses casos. Existem outras situações, pacientes desnutridos, por exemplo, não tem proteína, não tem fatores biológicos adequados para desenvolver este processo com efetividade de cicatrização, né? Glóbulos brancos baixos, né? Não conseguem gerar mediadores químicos para que se façam as reações necessárias para que se consiga atrair os fibroblastos e o fechamento desta lesão. Deformidades importantes. Não adianta eu ter, por exemplo, uma deformidade rígida com uma ferida e, se não corrigir esta deformidade e esse paciente ficar pisando em cima da ferida, como é que vai fechar essa lesão, né? Lembrando que a deformidade junto com a neuropatia são os principais fatores de risco.
Por que não corrigir esta deformidade? Essa deformidade já existia. Pois é, na grande maioria das vezes, né? Por que não corrigir esta deformidade cirurgicamente antes de de desenvolver essa cirurgia? Então, muitos profissionais despreparados, né, às vezes recebem esses pacientes em uma condição muito mais satisfatória para a gente corrigir esse desvio funcional, mas não entendem, mandam comprar sapato, fazer palmilhas, né? Por isso que você falou que pode ser perder a oportunidade. Perder aquela oportunidade. Às vezes, se eu corrigir, né, dentro do cenário cirúrgico do pé diabético, a gente consegue academicamente separar isso. Existem as cirurgias profiláticas, preventivas, que talvez é essa que eu estou falando agora. Vamos corrigir esse desvio funcional antes de termos lesões mais graves, que aumentam a chance de infecção, que aumentam a mortalidade desses pacientes. Existem as cirurgias reconstrutivas, são aqueles pés que já estão deformados por alguma razão, trauma ou mesmo complicação da neuropatia, né, e que não apresentem nenhum tipo de função. Então não adianta cicatrizar a ferida e deixar aquele pé deformado, porque você não está devolvendo função e qualidade de vida para esses pacientes. E essas feridas vão voltar, porque biomecanicamente esses pés não estão adequados, né? E tem as cirurgias de urgências, já muitas vezes quadros bastante dramáticos, que a gente tem que fazer, muitas vezes pensando em salvar a vida do paciente e não mais a extremidade, o que representa isso um estágio extremamente avançado e frustrante, já que o papel desta equipe multiprofissional compenetrada e dedicada para este cenário não é chegar a ver este desfecho, e sim a gente reabilitar esses pacientes e devolvê-lo para a sociedade com pés funcionais, sem feridas, caminhando de uma forma adequada. É possível, sim, salvar extremidades e deixar esses pacientes com uma qualidade de vida muito, muito satisfatória. Vamos atender o telespectador? Rubens está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Rubens, tudo bem? Boa tarde. Alô, Rubens? Oi. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade, Rubens, pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor aí, que eu sou diabético. E agora me deu essa neuropatia dos pés, uma dor na sola dos pés. Eu não aguento. E eu fui da endocrinologista, agora ela me encaminhou para o neurologista. É normal isso? E isso tem remédio para isso aí? Porque eu tenho medo, porque eu tenho uns amigos aqui que já amputou os pés, entendeu? E eu estou com medo disso aí. Algum problema? Doutor, eu queria que o senhor falasse se tem remédio também para isso aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso aí. Obrigada, Rubens. Bom, mais uma vez ele falando da neuropatia, né? Isso. Veja, a neuropatia, realmente os nervos periféricos são órgãos-alvos do diabetes, né? E a dor neuropática é mais um dos desdobramentos da neuropatia, que é o principal fator de risco. Lembra que eu falei, pode ter perda da sensibilidade, pode ter deformidades, pode ter limitações do movimento articular e pode ter um tipo de dor que é a chamada dor neuropática, que parece que é este cenário que ele está retratando, né? Tem remédio, sim, tem vários esquemas terapêuticos, medicamentosos, né, capazes de controlar este quadro álgico e devolver para ele uma condição satisfatória de qualidade de vida, né? Paralelo a isso, precisa lembrar da necessidade de estar controlando a doença de base. Não adianta ficar se enchendo de medicamento para tratar a dor neuropática e não cuidar da doença de base. Essas coisas têm que estar caminhando mais ou menos juntos, né? Mas tem tratamento, sim. É possível se tentar uma série de opções terapêuticas. O neurologista, como ele falou, que foi um dos profissionais que ele foi recomendado a visitar, é um profissional que, se tiver inserido neste cenário, ele vai poder ajudar, porque se ele não tiver, ele talvez vai faltar de maneira satisfatória, de uma maneira ótima, vai contribuir de uma forma subótima, né? Mas ele pode sim ajudar e tem chance de controlar sim esse quadro.
Perfeito. E ele tá de olho, né? Você viu que o Rubens, nosso telespectador, tá de olho. Tô com medo. Faça tudo o que tem que fazer, que você vai ter também sua qualidade de vida aí preservada. O doutor fala bastante. Aliás, nas redes sociais dele, @BateoFábio, a gente consegue ver, são verdadeiros alertas, né? Eu gosto, já comentei aqui com o doutor, eu gosto de tudo que ele posta. Eu acho que quem sofre com a doença, e mesmo quem não sofre, já que hoje a gente vive essa epidemia de diabetes, né? A gente tem que saber do que se trata. Ah, mas é feio, mas... Vai lá, olha as imagens, porque são alertas, pode acontecer do seu ladinho aí e a pessoa tá com a meinha, o sapato e você não tá enxergando. Certa vez o doutor Fábio deu um alerta aqui de uso de meias brancas. Meias brancas, Denise, por quê? Isso é importante, né? Além da característica da meia, né? Sem costura, sem empunhadura, sem elástico para comprimir, né? De algodão 100%. A gente recomenda, não só eu, mas toda uma comunidade de profissionais e estudiosos a respeito, recomendam o uso da meia branca no dia a dia, no cotidiano. Por que meia branca? A questão mais importante é que se houver alguma descarga, algum tipo de lesão, uma descarga sanguínea, uma descarga purulenta, rapidamente vai ser identificado. Poxa, minha meia está suja de sangue, deixa eu ver o que aconteceu. Lembrando que às vezes esses pacientes não enxergam bem, não têm boa mobilidade e não têm sensibilidade. Então, às vezes, alguém vem e fala, tua meia está suja de sangue. E então faz com que você seja alertado para uma busca de cuidado adequado. Então, será que é o calçado? Será que entrou algum corpo estranho no interior do meu calçado? Um brinquedinho do neto, um grão de feijão, uma tampinha de garrafa, né? E ele não percebeu? Então, isso é importante. E a outra questão é pela questão de que a meia vai sujar com mais facilidade. E isso é para até falar, olha, tua meia está suja, está na hora de trocar, evitando aí aqueles que de forma desavisadas utilizam a mesma meia escura, às vezes por dias, né? Então essa questão é importantíssima. E funciona muito bem, viu? Muito bem. Não raro pacientes chegam ao nosso consultório e falam, olha, identifiquei uma lesão após uma sujeira na meia. E a família fica de olho também. A família porque fica a esposa, de olho. Escuta, essa meia aqui, tá suja de sangue, seu pai tá machucado? Né? Exatamente, né? Então, quando estiver usando o calçado e a meia, tirar o calçado periodicamente, olhar para os pés, tira a meia, olha, né? Tem que hidratar, tem que cuidar das unhas, tem que deixar limpo os espaços interdigitais e tem que visitar os seus profissionais. Perfeito. José tá na linha, fala conosco de Vitória, Espírito Santo. Oi, José, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, doutora Denise. Fica à vontade, José. Pode fazer sua pergunta. Sim. Como é que é o nome do doutor? Fábio, doutor Fábio. Doutor Fábio. Aqui é José Luiz, aqui de Vitória. Eu ocultei a metade do meu pé em 2016, dezembro de 2016. E saí para cá me dando algumas complicações de ferida, fiz algum debridamento. E agora, onde eu botei na metade do pé, na curvinha onde eu piso, deu um machucadinho, e esse machucadinho, ele insiste muito, ele não quer sarar, ele não sara, já fui em vários médicos, e ninguém me ajuda para que eu possa ter uma solução, igual o senhor está falando, que o senhor tem solução para vários tipos de machucados que dão no pé, e eu fico muito preocupado, mais com essa qualidade de vida que o senhor falou que a gente tem, né, após ter uma amputação. Eu sofro muito com isso, doutor. Eu queria saber se o senhor tem condições, que eles vão mexer mais, vão amputar mais meu pé, ou se eu vou ficar nesse, tem possibilidade disso sarar. Obrigada, José. Muito obrigada pela sua participação. José amputou metade do pé em 2016 e agora, nesse mesmo pé, ele percebe uma feridinha. Uma ferida. Isso é uma situação muito, muito frequente. Não raro. Veja, primeiro que a gente já está falando em amputação parcial do pé, um quadro já mais avançado. Quando a gente caracteriza aquela questão da categorização do risco de 0 a 3, o seu José já está no 3, já tem feridas, antecedentes de amputação, né? O que o coloca em categoria de risco máximo. Não raro, esses pacientes, quando são amputados, desenvolvem essas lesões. A gente precisa olhar alguns fatores que podem estar ocasionando esta nova lesão num pé parcialmente amputado.
principal deles, esta amputação, ela está funcional. O que é funcional? Ela foi realizada de uma técnica adequada para deixar aquele produto final bem apoiado. Porque se ele não é funcional, por exemplo, imagina uma parte do pé torto. Então, o ponto de apoio dele não é um produto funcional, não é um produto final que permitiria ele ter uma qualidade de apoio normal. Isso que se faz é na hora da amputação? Na hora da amputação. A gente tem que lançar mão de técnicas para que o produto final seja algo funcional. Então, a escolha do nível, a técnica, o tipo de corte ósseo, o tipo de amarria músculo-tendígea que nós vamos fazer, o tipo de coxim gorduroso que a gente vai produzir para proteger aquela extremidade distal, né? Isso são cenários importantes. A gente primeiro precisa ver se este coto ele é funcional ou não funcional. E depois ver se existem outros fatores agravantes. Será que ele tem uma circulação periférica que também não está boa, que está contribuindo para novas lesões? Será que essa diabetes está sendo controlada ou está difícil de controlar? Será que essa ferida é muito profunda, que ela não está só na pele, mas ela já atingiu o osso? E aí não cicatriza porque o osso está incomprometido. Bom, e aí você me faz lembrar, vou me preparar para dar um recado, que não é porque você teve um membro amputado que você não precisa mais se preocupar com ele. Exatamente, precisa preocupar com ele e com o outro pé. Porque não raro a gente vê aí pacientes amputados bilateralmente, ou que são quadros dramáticos, são quadros que têm um aumento de mortalidade muito, muito elevado. Eu acho que o que o colega precisaria era voltar na equipe de saúde, e pedir para que os colegas aí avaliem essas questões, quer dizer, este pé é funcional, este produto não é funcional, se ele for funcional, o que a gente precisa fazer, aparelhar, tratar a ferida, se ele não for funcional, talvez uma cirurgia de revisão do coto possa ter uma boa indicação. Como é que está o controle dessa doença e se existem outros fatores aí complicadores deste processo cicatricial. Daqui a pouquinho eu tô de volta. No próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais sobre o salvamento aí dos membros, e quando a amputação é necessária. O doutor falou sobre uma revisão do coto, a gente vai entender mais já já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre pé diabético, prevenção, tratamento. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Fábio Batista. Ele é ortopedista, especialista nesse assunto, explica tudo para nós. Aproveita essa oportunidade, participe do programa. Mas antes de voltar para a nossa entrevista, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo, essa loja abençoada, para trazer aquela dica para vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre um livro de um autor maravilhoso que é o A.W. Tozer. Nós temos aqui no Shopping do Povo vários títulos desse autor, mas o que eu escolhi hoje é este, Vivendo como um Cristão. E é isso mesmo que nós temos que fazer na nossa vida diária. Todos os dias nós temos que viver como cristãos, e para você que não sabe como fazer isso, leia esse livro porque ele é repleto de versículos bíblicos que vão te ensinar com uma linguagem maravilhosa a como ter uma vida todos os dias na presença de Deus. E para você que quer adquirir este livro, nós estamos aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô, e também temos no nosso televenda 0 prestadora 21 2141 5100 ou no nosso site spovo.com.br. E é isso aí, Denise. Essa foi a nossa dica de hoje. Continuem acompanhando esse programa tão abençoado que é o Consulta ao Doutor. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto a falar com o Dr. Fábio Batista. Tudo que a gente está falando aqui sobre pé diabético, a prevenção, o tratamento, a gente sabe que muitas vezes as feridas levam à amputação. E nós já aprendemos aqui também nesse mesmo programa, doutor, que muitas vezes a amputação é o que
salva a vida do paciente, mas é o cenário que você não quer vivenciar, porque não é por um trauma, não foi um acidente onde ali naquele momento você nem se preocupa na questão funcional do paciente, você quer vê-lo vivo. Não, aqui é uma doença de base que já existe, se não tem diagnóstico já deveria ter tido. E fazer o tratamento e acompanhamento aí dessas feridas para que elas possam ser tratadas de maneira certa e a amputação nem vir a existir. Exatamente, né? Isso é muito importante a gente destacar mesmo, né? A amputação, ela, neste cenário de atenção ao paciente diabético, ela é uma dificuldade para a gente, é a falha das nossas atitudes preventivas e terapêuticas, né? Claro que existem situações que a gente não consegue salvar essa extremidade de uma maneira funcional e a amputação passa a ser indicada, né? Mas não é aí que a gente quer chegar, né? Quando a gente está dizendo, como você disse bem, Denise, se for uma sequela de um esmagamento traumático ou às vezes complicações de um tratamento oncológico, às vezes a amputação realmente ela acaba sendo um procedimento que vai trazer qualidade de vida para este paciente que às vezes está sem motivação e sem fazer nada, por causa de um membro que foi salvo, mas ele não tinha funcionalidade nenhuma, por causa de uma cirurgia oncológica que não teve o resultado esperado, né? Mas no paciente diabético não é esse a nossa proposta. A nossa proposta é de salvamento de membros, porque a simples amputação já leva esse paciente para um aumento de mortalidade. Quando a gente precisa amputar esses pacientes, né, já falando num momento clínico muito avançado da doença, a gente também não abandona esses pacientes e faz parte de um programa de pé diabético o tratamento do amputado, que visa exatamente isso, o momento ideal e adequado para indicar a amputação, o nível de amputação a ser adequado, né? A construção de um coto funcional, porque a partir de um coto anatômico, um novo órgão bem elaborado, que esse paciente vai ter uma perspectiva de usar uma prótese lá na frente. Porque se ele já perdeu todas as oportunidades, na hora da amputação ainda é construído um coto inadequado, que não vai permitir que ele faça nada, veja como vai ficando dramático essa qualidade de vida, né? Então, quando bem indicado, um nível adequado, técnica adequada, é possível sim a gente ainda devolver para esse paciente um pouco de qualidade de vida e reinseri-lo dentro de uma sociedade ativa e produtiva. Vou me preparar para dar um recado, vou deixar 2 perguntas. A primeira telespectadora perguntou se dormência nos pés e nas pernas pode ser diabetes, ela pode encarar isso já como um sintoma. E se é uma doença silenciosa, quando você tem um sintoma, algo já fugiu um pouquinho ali do controle. E o outro telespectador, o Davi, ligou para cá, perguntou se é verdade que a oxigenação hiperbárica é capaz de evitar amputações. Muito bom. São perguntas bem interessantes mesmo, né? Vamos começar com a primeira pergunta da colega, reclamando de queixas de dormência e formigamentos nas extremidades inferiores, pode ser diabetes. Pode ser sim, né? Não necessariamente, existe necessidade de fazer o teste sanguíneo para a gente esclarecer, né? Mas pode ser sim, pode ser se ela tiver outros fatores de risco, né? Obesidade, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, histórico familiar, né? Ela vale a pena sim pesquisar, fazer o teste glicêmico para a gente identificar se existe ou não, né? E lembrar que existem uma série de situações clínicas que também podem dar sintomas semelhantes, né? Afastando o diabetes, tem que pesquisar outras coisas, né? Como a própria doença da coluna vertebral, né? Uma patologia degenerativa ou compressiva, né? Má postura, a hérnia de disco e uma série de situações que possam levar. Então, pode ser sim uma complicação do diabetes, mas pode ser uma série enorme ainda de comemorativos clínicos de outras patologias que também merecem investigação. Com relação à oxigenoterapia hiperbárica, ela não evita amputações, né? Nem a oxigenoterapia e nem nenhuma outra técnica qualquer que a gente vê bastante difundida aí nas redes sociais, né? Não existe evidência de que esses métodos
cientificamente não comprovados interfiram no curso de salvamento de membros. Uma ou outra técnica até eventualmente pode ser utilizada como coadjuvante de um processo cicatricial mais simples, mas eles não têm comprovação de que eles entram no curso do ciclo evolutivo de uma amputação e interfere, evitando essa amputação. De verdade, o que evita a amputação é prevenção, é a inserção desses pacientes num grupo especializado. Prevenção, tratamento adequado e devolução para a sociedade numa convivência harmoniosa. Doutor, aqui mesmo no Consulta ao Doutor, nós só temos você para falar sobre esse assunto do pé diabético. A gente sabe que é importante. Tudo que eu aprendo com você, eu levo para as outras entrevistas. Já pude abordar um pouquinho de pé diabético com outros especialistas para a gente, né, aproveitar e fazer o serviço aí de mostrar que é importante todo médico, todo mundo do serviço de saúde ficar atento aos pés do diabético. Mas deixa eu entender um pouquinho. Esse livro que está em cima da mesa é para o paciente, é isso? São perguntas e respostas? Porque se é difícil ter o profissional especializado, eu acredito que as perguntas sejam muitas, né? Denise, a gente também faz parte do nosso trabalho aí, esse trabalho acadêmico, né, que a gente faz com muito carinho. E esse livro em especial, embora já lançamos alguns voltados para os profissionais da saúde, né, das suas múltiplas especialidades, né, das várias especialidades médicas, para enfermeiros, nutricionistas, todos afins que em algum momento enfrentam esse tipo de cenário clínico, são trabalhos que reúnem a nossa experiência, a experiência de alguns profissionais que colaboraram, mas esse em particular é um conglomerado de perguntas e respostas focado mesmo para os pacientes. Os pacientes, quando vão aos nossos consultórios e veem aqueles outros livros que são focados para o profissional de saúde, ficam um pouco incomodados de ver as imagens, né, as figuras de lesões, feridas, úlceras, gangrenas, cirurgias, amputações. E a gente começou a observar que nós não estávamos atingindo esse público com literatura de boa qualidade. E baseado em anotações, né, de muitas perguntas e dúvidas que não só os pacientes quanto os seus familiares traziam para a gente durante a nossa prática clínica, a gente foi coletando isso e respondemos isso de uma forma carinhosa, numa linguagem não extremamente técnica, mas não tão piegas ao ponto de perder a imponência deste livro, né? Suficientemente apropriada para qualquer pessoa compreender os pontos principais e as principais dúvidas que a gente identificou. Ele é bem focado para o paciente, não tem imagens, perguntas e respostas em boa letra, inclusive fácil de ler, né, para aqueles que ainda possam ter alguma perda visual. E também aí endereço de contato, né, para que a gente tem no livro, para que eventualmente alguma questão que não ficou bem esclarecida possa ser esclarecida através do nosso Instagram, por exemplo. É o guia prático de empoderamento através do conhecimento. E o que é o conhecimento se não poder nas mãos de quem o tem, né? Pois é, a gente gosta muito de trabalhar com esse cenário, que é o empoderamento do paciente. Sim. Porque antigamente os pacientes morriam de medo de ir ao médico, né? E hoje o que a gente fala, né? A gente fala, olha, a gente precisa empoderar o paciente com conhecimento, porque o êxito do nosso trabalho está relacionado diretamente a isso, né? Ao paciente, ao comprometimento do paciente, à confiança do paciente, a tudo aquilo que eles depositam, né? A fé do paciente. E nada melhor do que estar tudo isso suportado por boa literatura. E também, quando o paciente tem a informação, né, quando ele está empoderado, ele também cobra do serviço de saúde onde ele vai. Exatamente. Mesmo que não for um serviço especializado. Exatamente. Ele cobra isso aqui, ó. Ele sabe, ele conhece o Dr. Fábio Batista, ele sabe, ele leu o livro de perguntas e respostas, então ele vai cobrar também. Ele vai cobrar.
Não tenha dúvidas, né? Agora, além desse... E é importante, né? É importante isso. Ele precisa realmente estimular o profissional que lá está do outro lado e falar, olha, eu quero uma vida boa, eu quero uma vida de qualidade. Né? E eu quero exigir que você vai cuidar de mim, eu quero que você faça o melhor trabalho possível. Vamos preparar para dar o nosso recadinho. Enquanto eu chego até lá, esse é um livro para o público leigo, mas você tem uma série de livros para profissionais. Nós temos uma série de livros para profissionais, né? Muitos deles onde nós reunimos profissionais de múltiplas especialidades, cada um contando a sua experiência, foram colegas selecionados a dedos, né? Que puderam compor para a gente construir essas obras fascinantes, né? Oriunda aí de anos de estudo, de trabalho, né? Vivenciando isso de uma forma verdadeira e muito apaixonada, que é este cenário de salvamento de extremidades em pessoas com diabetes. O nosso tempo está acabando, doutor. Para a gente finalizar, você que leu uma notícia falsa rodando por aí, e aí você não sabe, não tem certeza se é ou não, lá no Instagram, @batefábio, você sempre vai saber as informações, né, doutor? Porque, infelizmente, na tua área também tem notícia falsa, né? Sim, a gente observa bastante notícias sensacionalistas, às vezes fantasiosas, né, descrevendo que se identificou uma determinada substância que evita amputações, ou uma determinada terapêutica que evita amputações, ou determinada combinação de produtos que serve para qualquer tipo de lesão, que serve para tudo, né? A gente não consegue enxergar isso com bons olhos, na grande maioria das vezes isso nos parece haver conflitos de interesse e não existe um aval da comunidade científica, já que muitas dessas técnicas não foram testadas e comprovadas cientificamente do ponto de vista de segurança e efetividade. Mais uma vez, para evitar amputação é necessário primeiro, buscar esses pacientes de risco. Depois, lançar mão de estratégias preventivas. Depois, inserir esses pacientes num grupo de trabalho multiprofissional com profissionais verdadeiramente engajados e capacitados para este cenário, que vão poder oferecer o tratamento correto. Não adianta prevenir se não tratar direito, não adianta diagnosticar se não tratar direito. Excelente. Este conjunto inteiro é que vai contribuir com a minimização das taxas aí agressivas de amputação que a gente tem visto, né? Vejam que a gente tem no mundo, né, 3 amputações por minuto às custas do diabetes. Muita coisa. E 85% delas são precedidas por uma ferida. Então veja a importância de tudo isso para a gente diminuir esse território tão dramático ainda. Obrigada, viu, doutor, por ter vindo. Nosso tempo acabou. Volte outras vezes para a gente falar prazer. sobre Passa esse assunto. tão rápido. Passa mesmo. @batefábio lá no Instagram e www.drfabiobatista.med.br. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.